Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é sábado, dia 17 de agosto de 2019. Estamos com o Alimento Diário, essa série Cristo, Poder de Deus e Sabedoria de Deus. Esse é o volume 2, Despenseiros dos Mistérios de Deus. Nós estamos na 8ª semana com a mensagem 16. Os judeus pedem sinais. Ó Senhor Jesus, nós vamos diante do Senhor, pedindo espírito e vida. Ó Senhor Jesus, para que o Senhor nos conceda espírito de sabedoria e de revelação, para a gente poder compreender aquilo que de fato Ele quer mostrar para cada um de nós. Importante sempre a gente conseguir ouvir a voz do Senhor, aquilo que Ele quer transmitir para nós. Que o Senhor Jesus nos abençoe com um bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, leitura bíblica. João, capítulo 5, versículo 36. Senhor Jesus. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. João, capítulo 4, versículo 34 e 35. Senhor Jesus. Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje: a obra de Deus está sendo feita. Ó Senhor Jesus. Recentemente temos testemunhado acerca dos milagres que Deus realiza, a fim de confirmar a sua obra. Desde setembro de 2018, ganhamos da parte de Deus o intuito de revitalizar o projeto evangelístico Expo Livro. Ao apresentar esse projeto às igrejas, obtivemos uma resposta muito positiva. Contudo, ainda não havia meios de colocá-lo em prática. Começamos a orar mais intensamente sobre a questão, e a proprietária de um conjunto de 3 carretas, sabendo o objetivo do projeto e sendo tocada por Deus, negociou as carretas conosco de uma maneira inacreditável, de modo que pudemos adquiri-las. De fato, foi o Senhor que agiu poderosamente. Com essa experiência, reconhecemos o princípio de que a própria obra que Deus nos confiou é quem testemunhará a nosso respeito. Ó Senhor Jesus. Outro testemunho diz respeito às equipes para a realização da comportagem dinâmica. Solicitamos apenas 25 equipes, mas a quantidade de irmãos que se apresentaram superou 4 vezes mais. Cerca de 101 equipes foram montadas ao final. Esses testemunhos nos mostram que Deus deseja cumprir a sua obra o mais rápido possível. Por isso, precisamos ser ativos, usando cada ferramenta que Ele nos deu. O mais importante de tudo isso são nossas orações, pois é por meio delas que Deus vai operar e mudar todas as situações para que a sua obra prossiga na terra. Devemos orar pelos países em que os filhos de Deus sofrem perseguição e por aqueles onde a pregação do Evangelho se encontra ameaçada, como a Venezuela e a Angola. Ó Senhor Jesus. A Venezuela, por exemplo, enfrenta uma crise no abastecimento de energia elétrica. Em razão disso, pessoas estão morrendo nos hospitais, pois os aparelhos médicos são mantidos desligados. Já em Angola, o governo decretou uma série de normas que dificultam o estabelecimento de igrejas, uma vez que deseja ter controle total sobre a população, impedindo assim a expansão do Evangelho. Oremos neste momento para que o Senhor exerça a sua autoridade sobre esses países, livrando nossos irmãos e removendo todo o impedimento à pregação do Evangelho. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. O Senhor está contando conosco, como a gente já viu aqui, principalmente nesse volume, volume 2 do Alimento Diário, o Senhor está contando com cada um de nós, porque Deus ele atua no princípio da encarnação, Senhor Jesus.
né? Ou seja, Deus e o homem juntos, né? Assim como veio Jesus, né? Ali, né? O próprio Deus, né? Se tornou carne, né? Senhor Jesus habitou, né? Entre nós, né? Cheio de graça e de verdade, né? Ó Senhor Jesus. Então o próprio Senhor ele veio aqui, né? Para poder cumprir a vontade de Deus, né? E ele, como o versículo que a gente leu aqui, né? A própria obra que ele realizava é quem dava testemunha a respeito dele. Ó Senhor Jesus. E o irmão está mostrando aqui as experiências, né? Conforme a gente vai orando, o Senhor vai abençoando, né? Mostrando que a gente está andando na direção certa. O próprio Senhor ele vai tornando viável, né? Coisas que às vezes para a gente seria muito mais complicado, né? Ó Senhor Jesus. E aí tem uma frase aqui que eu achei muito rico, né? Fala assim, né? Um princípio, né? A gente precisa reconhecer esse princípio de que a própria obra que Deus nos confiou é quem testemunhará a nosso respeito. Assim como aconteceu com o próprio Senhor Jesus, né? À medida que ele ia avançando, né? As pessoas iam percebendo, né? Que aquela obra era de Deus, que Deus era com ele. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então ele não fazia vontade própria, ele não estava fazendo qualquer coisa, ele estava ali para pregar o Evangelho, para mostrar para as pessoas quem era, né? O próprio Deus. Ó Senhor Jesus, né? Que Deus ele quer estar junto do homem, né? Deus ele quer essa parceria. Ele escolheu, né, ali, né, viver junto do homem, né, Senhor Jesus. Né, quando Jesus morreu, né, e ressuscitou e se tornou um Espírito que dá vida, Deus escolheu estar limitado ao homem. Porque quando o homem escolhe fazer a vontade de Deus, assim a gente envergonha Satanás. Né, Senhor Jesus. Era ali, né, servia, era um arcanjo, né, servia ali a Deus, né, era cheio de habilidade, cheio de perfeição, Senhor Jesus, mas se corrompeu. Se encheu de iniquidade, passou a desobedecer a Deus. Agora nós que somos fracos, frágeis, mortais, sem capacidade nenhuma, Senhor Jesus, mas pelo simples fato de ter um coração, né, de obedecer ao Senhor, a gente cumpre, né, a vontade de Deus não por habilidade própria, mas pelo próprio Senhor atuando dentro de nós. Né? O inimigo queria ser igual a Deus, mas ele queria roubar o lugar de Deus. Mas nós somos iguais a Deus em vida e natureza. Mas a gente não vai trocar, não vamos trocar de lugar com o Senhor, a gente não vai roubar o lugar do Senhor. Só Ele é digno de ser adorado. Ó Senhor Jesus. E assim a obra de Deus vai sendo cumprida, a gente vai escolhendo, né? Ó Senhor Jesus, mesmo em fraqueza, em sofrimento, em situações, a gente escolhe fazer a vontade dEle. Ó Senhor Jesus, é esse princípio que Deus quer atuar em nós. Nós precisamos de Deus, Deus precisa de nós. Ele precisa de pessoas, né, que queiram, que busquem, né, fazer sua vontade, que queiram compreender, né, aquilo que está no seu coração, aquilo que vai cumprir, né, toda a meta de Deus, né, lidar com o inimigo de Deus. Para Deus seria fácil, né, lidar com o inimigo, bastava estalar o dedo e estava tudo certo. Mas o Senhor ele escolheu, né, que nós, né, mesmo sendo ali feitos por um momento menor do que os anjos, né, mas o Senhor quer nos constituir, né, da sua vida, da sua natureza. E aí sim a gente vai exercer uma autoridade superior. Senhor Jesus, e aí a gente vai subjugar o inimigo. Mas principalmente no dia de hoje, né, exercitando o nosso espírito, desejando cumprir a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus, né, sem capacidade nenhuma, né, mas com um coração, né, que arde pela vontade de Deus. Ó Senhor Jesus. Aí ele mostrou aqui, né, que o próprio Senhor, né, o próprio Deus tem contribuído conosco, né, para confirmar a sua obra, né, Senhor Jesus. Né, a obra que nós temos realizado, né, buscando ali a presença de Deus, a dependência de Deus, né, de maneira humilde. Ó Senhor Jesus, o próprio Deus tem confirmado e tem nos abençoado imensamente, né, Senhor Jesus. Aí ele cita o exemplo aqui, né, os irmãos começaram a ter encargo pelo Expo Livro, né, Senhor Jesus. Antes era um ônibus, né, que ia de cidade em cidade levando os livros. Agora os irmãos tiveram o encargo de fazer uma carreta. Né, e aí viram uma carreta ali, né, uma proprietária estava vendendo e tal, e eles quiseram oferecer nessa carreta 180 mil reais, mas ela não aceitou, né, Senhor Jesus. Mas eles começaram a orar, né, para que o Senhor fizesse a vontade dele. Né, e aí depois de um tempo orando, né, Senhor Jesus, a proprietária aí, ela reconheceu, olha, eu estou vendo que vocês querem a carreta aqui para pregar o Evangelho, para falar da palavra de Deus, para fazer a obra de Deus. Então, eu não vou vender aquela carreta para vocês por 180 mil, mas eu vou vender 3 carretas para vocês por 90 mil. Ó Senhor Jesus, alguém que abriu o coração pelo Senhor, né? Já era
algo assim que os irmãos estavam vendo, poxa, uma carreta, né, já vai ser, né, difícil, né, e tal. Aí o Senhor vai lá e providencia, né, mostrando o coração de Deus, né, o que o Senhor faz, né, 3 carretas pela metade do preço de uma. Né? Quem faz isso? Só Deus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Né, e aí foi tudo ali negociado, tudo ali certo, ali, né, graças ao Senhor. O Senhor levantou irmãos ali que ofertaram, né, Senhor Jesus. Depois a customização das carretas também, né, Senhor Jesus. Toda a parte interna, a parte de logotipo, tudo isso. Vários irmãos se ofertaram, né, ofereceram seus serviços de graça, né, serviços de suas empresas, serviço pessoal, parte elétrica, mecânica, né, parte de estética, tudo mais. Né, e alguns ofertaram mesmo para compra de materiais, né, para poder preparar essas carretas, né, que graças a Deus já estão atuando, né? Senhor Jesus, a carreta já atuou aqui já em Campinas, né, em Campos de Jordão, e se não me engano agora está em Taubaté, Senhor Jesus. E em janeiro, né, agora o janeiro próximo, né, Senhor Jesus, vai estar no Rio de Janeiro também, né, Senhor Jesus. O Senhor está avançando, né, e por meio dessa carreta ela fica um mês na cidade, né, os irmãos vão, tem uma equipe, vai na frente, organiza tudo, Senhor Jesus. Né, e aí prepara todo ali o evangelismo, né, ali, panfleto, tudo isso, prepara palestras. Então dentro do próprio ambiente da carreta tem palestras ali, né, Senhor Jesus. Teve alguns momentos também que fizeram um show gospel ali para poder atrair pessoas, né, e o intuito é distribuir livro. Então graças ao Senhor foram distribuídos muitos livros, muita literatura, muito alimento diário, por meio dos comportores dinâmicos também. Várias pessoas foram alcançadas, pessoas foram salvas, Senhor Jesus. Casas abertas, né, para oração, para a palavra, né, testemunhos de milagres, né, tem acontecido direto, né, de pessoas serem abordadas na rua, né, tanto no Expo Livro quanto na questão da comportagem dinâmica, né, ali de pessoas estarem indo se suicidar, né, Senhor Jesus, e mudar a situação ali, pessoas buscando emprego, né, já há meses e meses procurando emprego, aí receberam uma oração, né, e no final do dia conseguiram um emprego, voltaram para falar: irmão, você orou por mim, eu acabei de conseguir um emprego. Ó Senhor Jesus, casamentos restaurados, famílias, né, Senhor Jesus, testemunho de pessoas que haviam parentes, né, que estavam desaparecidos, receberam a oração dos irmãos e de repente a pessoa voltou, apareceu. Ó Senhor Jesus, né, e vários outros milagres, né, confirmando, né, que a obra é do Senhor. Ó Senhor Jesus, né, e ele falou também das equipes, né, queriam formar 25 equipes, né, ali de irmãos para pregar o evangelho, né, para poder ter uma meta de publicação de mais livros por ano, né, conforme os irmãos conseguem fazer uma tiragem maior de livros, né, conseguem reduzir o preço desse livro. E aí os irmãos queriam formar 25 equipes, né, e aí o Senhor deu encargo para mais irmãos, né, 101 equipes, né, e hoje também a gente tem visto também nas igrejas, né, os irmãos têm participado também, né, levado os irmãos no final de semana, né, umas 2 horas no final de semana também, para que os irmãos da igreja também possam participar da obra, né, de pregação do evangelho, né, da comportagem dinâmica, orando pelas pessoas, né, e muitos milagres têm acontecido, né, como esses de restauração de casamento, filhos, pai, família, emprego, né, situação de pessoas que estavam indo se matar, né, Senhor Jesus, pessoas desanimadas com várias situações, né, e aí o Senhor tem feito essa obra de restauração das famílias, das pessoas, Senhor Jesus. E como o irmão tocou aqui, né, mostrando, né, esses testemunhos mostram para nós que o desejo de Deus é cumprir a sua obra o mais rápido possível, né, Senhor Jesus. Né, os irmãos fizeram uma estatística, né, das igrejas participando, mais o grupo de comportagem dinâmica, mais as 3 carretas do Expo Livro atuando em vários estados diferentes, várias regiões diferentes, né, Senhor Jesus. Né, e as igrejas participando, pregando o evangelho, orando pelas pessoas, né, então colocando assim, né, em números assim, né, em pouco tempo, né, em alguns anos, né, a gente vai poder ter orado por muita gente, né, por praticamente toda a população do Brasil, né, estatisticamente, né, ó Senhor Jesus, por pelo menos uma pessoa ali, né, de cada família, né, alcançar esse evangelho, né, alcançar essa palavra. E é isso que o Senhor quer, né, para o Senhor poder voltar, o evangelho tem que ser pregado em toda a terra, Senhor Jesus.
né? Seja presencialmente ali, os irmãos orando, seja por livros, né? Como eu já falei aqui, né? Você dá o livro na mão de uma pessoa, ela lê aquele livro, empresta para outra e para outra, então o livro vai em lugares que a gente nem imagina, né? Senhor Jesus, né? O livro chega em cada lugar, né? Ó Senhor Jesus, mas como tocou aqui, né? A gente precisa orar, a gente precisa colocar tudo diante do Senhor, ser ativo diante de Deus, né? Buscar, cooperar com o Senhor em toda a situação. Senhor Jesus, usando cada ferramenta que Ele nos tem dado, né? Senhor Jesus, tem o SEAP, tem o jornal, a Árvore da Vida, tem os livros, tem o Alimento Diário, né? Tem as orações, tem o Bucafé, tem o Expo Livro, né? Mas todas essas ferramentas, né, a gente precisa usar para o avanço do Evangelho, tudo aquilo que o Senhor tem nos confiado, né? Cada um precisa ir diante do Senhor para ver, né, qual a melhor ferramenta, né, Senhor Jesus, para cada um poder avançar. E como ele tocou, o importante no meio disso tudo são as nossas orações. É por meio da oração, né, que Deus vai operar e mudar todas as situações para que a obra dele prossiga. Né, Senhor Jesus, a gente não está fazendo a nossa obra, a nossa vontade, a gente está buscando fazer a obra de Deus, a vontade de Deus. Né, o Senhor está em busca dos seus verdadeiros adoradores, né, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Aqueles que de fato estão buscando cumprir, né, aquilo que ele quer. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, e aí o irmão também salientou que também a gente precisa orar, né, por vários países aí que estão sofrendo, né, com várias situações, né, como a Venezuela, né, ali o comunismo, né, socialismo se instalou, né, e o socialismo funciona muito bem quando as pessoas roubam dinheiro do outro, né, capitalismo para quem está ali no poder e socialismo para o povo, né, o povo ali sofrendo. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Né, e também a situação da Angola ali também, né, de Angola, que ali também houve uma situação ali também, né, de igrejas terem que se cadastrar, ter que seguir várias coisas ali que eles protocolaram ali, que tinha que ter isso, ter aquilo e tal, e aí muitas igrejas não conseguiram se registrar. Né, mas os irmãos já testemunharam também, né, que mesmo sem ter licença, eles continuam reunindo, né, continuam fazendo a reunião no local de reunião. E até agora ninguém foi preso, não aconteceu nada, né? A gente vê o poder de Deus, né? O Senhor ele é capaz de tudo ali, né? Esconder os irmãos, né? As autoridades não verem, porque a gente não está fazendo algo contra o governo, né? Mas realmente algo a favor do governo de Deus, para que o Senhor possa encabeçar todas as coisas, né? Senhor Jesus. E a gente precisa orar nesse sentido, né? Para que o Senhor liberte, né? Esses países que estão sofrendo, né? Com essas situações de pressão, de governo, de um monte de coisa, né? Como a Bíblia fala, a gente orar pelos governantes para que a gente possa ter vida tranquila, para a gente pregar o Evangelho, né? Nada disso deve barrar o Evangelho, né? Os irmãos fizeram ali de tudo ali, né? Para continuar avançando, fazendo a vontade de Deus, e por meio das orações, né? Esses milagres têm acontecido, né? E os irmãos no meio dessas situações ainda estão lá pregando o Evangelho, estão avançando, né, em tudo. Ó Senhor Jesus. Mas que a gente possa continuar orando, né, para que o Senhor possa normalizar, né, todas as situações, né, para que os irmãos estejam ali, né, pregando o Evangelho de maneira desimpedida. Né, e também precisa nos encorajar, né, que hoje a gente tem essa liberdade, né, de pregar o Evangelho, então vamos aproveitar, né, a oportunidade que o Senhor tem nos dado, né, para que o Senhor ele exerça a sua autoridade por meio de cada um de nós, exerça a sua autoridade sobre esses países, né, livrando eles, né, livrando os irmãos, removendo os impedimentos da pregação do Evangelho, né, e também nos abençoe aqui também, né, Senhor Jesus, né, no Brasil, na América Latina, né, Senhor Jesus, lugares onde nós temos igrejas, né, na Europa, na África, na Ásia, né, Senhor Jesus, né, também na América do Norte, né, graças a Deus a gente tem igreja em bastante países, né, com várias situações diferentes, e o Senhor ele conta conosco, né, conta com as nossas orações, né, para que o Evangelho seja pregado em toda a terra. Né, ó Senhor Jesus, né, isso que Ele deseja de nós, né, a obra de Deus está sendo feita, né, tem irmãos ali se dedicando, né, e o Senhor quer que cada um de nós participe, né, que a gente participe também, né, dessa vitória, né, desse desfrute, né, Senhor Jesus, que a gente possa experimentar esses milagres, né, que Deus tem realizado, né, ali, né, a própria obra de Deus, né, testemunhando, né, que nós estamos no caminho dele, né, cumprindo aquilo que Ele quer. Né, Senhor Jesus, né, e certamente, né, se a gente estiver engajado nisso, né, Senhor Jesus, com certeza a gente vai ter dias mais felizes, né, ali buscando o Senhor. A gente não vai mudar o nosso foco, né, em outras coisas,
a gente vai ter realmente o foco onde interessa, né? Que é na vontade de Deus. É isso que Ele quer de nós, uma igreja que busca fazer a sua vontade. Ó Senhor Jesus, né? Cada um de nós busca, né? Fazer a vontade dEle, né? Realizando a sua obra, né? Senhor Jesus, porque o tempo está próximo, né? Então a gente não tem mais tempo para perder, né? Vamos invocar o nome do Senhor, vamos avançar. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.